Ok, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora a gente vai falar sobre a escala Kelvin. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre temperatura, sobre como funciona o grau de agitação das moléculas, como você cria uma função termométrica para o seu termômetro, como que funciona o termômetro. E aí eu peço que vocês assistam, porque senão vocês não vão entender o conteúdo de uma forma decente e aí na hora de fazer os exercícios vai estar tudo muito complicado, beleza? Bom, o que a gente tem aqui? A escala Kelvin ela foi desenvolvida por William Thomson em 1824. Ele nasceu em 1824 e morreu em 1907. William Thomson, ele era físico, matemático e engenheiro britânico. Ele recebeu o título de Lord Kelvin devido às suas contribuições nas análises matemáticas da eletricidade e da termodinâmica. Você pode pensar, não tem Kelvin no nome dele? Como é que é, como é, que é a escala Kelvin? Mas é por conta disso. Ele era conhecido como Lord Kelvin. Bom, realizando medições de temperaturas com um termômetro, o que o Lord Kelvin fez? Ele realizava medições de temperaturas com um termômetro a gás de volume constante. Kelvin observou que ao determinar ele observou que ao diminuir a temperatura de 0 graus para menos 1 graus, ele observou que para ai Deus. E ele observou que ao diminuir a temperatura de 0 grau para menos 1 graus Celsius, a temperatura do gás de... E ele observou que ao diminuir a temperatura de 0 graus Celsius para menos 1 grau Celsius, a pressão do gás diminuía em 1,233 avos da pressão inicial. E ao diminuir de 0 graus para menos 2 graus, a pressão diminuía em 2,723 avos da pressão inicial. E assim em diante. Como a pressão de um gás se deve ao choque das moléculas contra a parede do recipiente onde ele está contido, Kelvin concluiu que a diminuição da pressão era devido à diminuição da velocidade das moléculas do gás. Extrapolando os resultados obtidos experimentalmente, ele sugeriu que a temperatura de menos 273 graus fosse... Ele sugeriu que a temperatura de menos 273 graus Celsius, a pressão do gás se anularia, ou seja, a energia cinética das partículas daquele gás seria nula. E para isso, para esse temperatura de menos 273 graus Kelvin, ele chamou de zero absoluto, que seria um estado em que não há vibração nenhuma, é o estado mais frio possível. E a isso ele distribuiu o valor zero, chamado de zero absoluto. Agora, se vocês lembram lá do nosso estudo de fração, fração representam partes de um todo, beleza? Então, estudem fração se vocês ficaram na dúvida do porquê do 1 sobre 73 avos, 273 avos. Tá. Por definição, entre o absoluto e o ponto de... entre o zero absoluto... Tá. Por definição, entre o ponto... Por definição, entre o zero absoluto e o ponto de gelo... Assim a gente pode relacionar essas duas escalas. Se você assistiu a aula anterior inteira, você viu lá como que é bem mais fácil fazer a relação entre as escalas termométricas, não é mesmo? Bom, eu vou criar aqui uma escala em graus Celsius. Essa bolinha ficou muito grande. Em graus Celsius. E aqui eu vou ter uma escala em graus Kelvin. Então, qual é a relação entre Celsius e graus Kelvin? Vamos colocar aqui na escala. Eu sei que para o ponto 0 graus Celsius,
a gente vai ter o quê? 273 kelvins. E vou colocar um genérico aqui, tetra C, e um genérico aqui, tetra K, para a gente estabelecer nossas proporcionalidades. E aí eu sei que para o estado 100, a gente tem 100 graus Celsius, a gente vai ter o quê? 373 graus Kelvin, porque ele quis manter essa mesma divisão, 100 divisões, beleza? E o zero absoluto na escala Kelvin equivale a menos 273 graus Celsius. E com isso, pessoal, a gente consegue estabelecer as relações de proporcionalidade, né? Não preciso nem utilizar essa parte aqui, ó, de baixo. Eu posso partir daqui de cima, ó, daqui para cima, tá bom? Ó, eu vou ter aqui tetra C dividido por zero. Nós teremos, então, que tetra C menos zero dividido por 100 menos zero é igual a tetra K sobre tetra K menos 273 dividido por 373 menos 273. E aí, realizando essas operações, a gente fica com tetra C menos 0 dividido por... Opa! Já estou realizando as operações que eu estou repetindo ali. Menos 0, não altera nada. Isso aqui é igual a tetra K menos 273 dividido por 100. Esse 100 aqui vai cancelar com esse. Se quiser multiplicar em x, depois fazer o cancelamento, tudo bem. Ou se quiser multiplicar em x e passar o 100 dividindo e aí cancelar, tudo bem também. Mas deixa eu mostrar como que fazem isso, que muita gente vai perguntar nos comentários. Aqui vai ser igual a esse 100, ó, multiplica em cruz aqui, esse aqui multiplica em cruz aqui. Aqui vai dar 100, que multiplica tetra K menos 273, beleza? Posso já cancelar aqui, ou posso ainda passar o 100 dividindo, que geralmente a galera fala na escola. Menos 273 dividido por 100, beleza? E aí sim, cancela. Mas poderia ter feito cancelamento ali mesmo, tá? Se você conseguir ver que vai chegar nisso. Tetra C igual a tetra K menos 273. Ou seja, a temperatura em graus Kelvin, se eu quiser isolar o graus Kelvin, né? Se eu quiser, é tetra C mais 273, ó. Passa esse 273 somando lá para o outro lado. E essa é a relação entre graus Celsius e graus Kelvin. Eu gosto de fazer essa escala mais simplificada, para não ter que desenhar duas escalas, eu gosto de fazer assim, ó. Eu não gosto muito de decorar a fórmula, porque quando você sabe chegar na fórmula, você dá um contexto para aquilo que você está aprendendo, e com isso é mais fácil de lembrar, né? Pelo menos para mim. Por exemplo, aqui eu sei que eu vou usar as relações do Teorema de Thales, e aí eu sei que a escala Celsius... Ó, por exemplo, eu sei que aqui a 0 graus, ó, 0 graus Celsius, eu vou ter 273 graus kelvins, ou não fala graus kelvins, tá? 273 kelvins. E aqui eu vou ter uma temperatura tetra C, aqui eu vou ter uma temperatura tetra K. E eu sei que aqui a 100 graus Celsius eu vou ter 373 Kelvin, tá bom? E aí eu consigo estabelecer as mesmas relações que eu estabeleci aqui e chegar nesse mesmo resultado. Ah, mas como que eu faço para estabelecer essas relações em graus Fahrenheit? Bom, ó, Fahrenheit. Eu sei que 0 graus Celsius, aqui no 0 graus Celsius eu vou ter, ó, vou apagar isso daqui para não gerar confusão. Mas agora vamos falar da escala Fahrenheit e escala Kelvin. Aqui, onde eu teria o ponto 0 na escala Celsius, eu vou ter 32 Fahrenheit, certo? Aqui eu vou ter um tetra F, e aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter, na escala Fahrenheit, vai dar 212 graus F, beleza? E aí você consegue estabelecer as mesmas relações utilizando Fahrenheit e Kelvin, tranquilo, né? Vamos fazer aqui. A gente já sabe passar de graus Celsius para graus Kelvin, agora vamos aprender a passar de graus Fahrenheit para grau Kelvin. Então eu vou ter que tetra F menos 32 dividido por
212 menos 32, isso daqui é igual a tetra K menos 273 dividido por 373 menos 273. Dando uma simplificadinha nisso daqui, eu tenho tetra F menos 32 dividido por 212 menos 32 dá 180. E isso é igual a... Ficou meio sem espaço aqui, né? Tetra K menos 273, apertado, dividido por... Bom, 100, né? Agora, o que sobrou pra gente ali? Sobrou tetra F menos 32 dividido por 180, isso igual a tetra K menos 273 dividido por 100. Já vou dar uma simplificada aqui. Esse 10 eu consigo dividir por 18. Esse 10 eu consigo dividir por 2, 18 eu consigo dividir por 2. É como se você pegasse aqui, ó, tudo que você faz de um lado você tem que fazer de outro, né? Então, multiplica isso aqui tudo por 2 e multiplica aqui também por 2. Aí você consegue simplificar esse 2 com esse 18 e esse 2 com esse 10. Aí você vai ficar com o quê? Tetra F menos 32. Qualquer coisa, pesquisa aí no canal como resolver igualdades, tá? Muita gente não sabe o que você está fazendo quando você passa dividindo, quando você passa subtraindo, ou enfim. Aí a gente vai ter 2 vezes 9 dá 18, então sobra 9 aqui. Isso daqui é igual a tetra K menos 273 dividido por 5. Beleza. Aí a gente vai ficar com... Deixa eu ver tanto... tem bastante folha aqui ainda. Eu achando que já estava acabando. Aí a gente vai ficar... Multiplica isso daqui em cruz. Esse com esse com esse. Então, a gente vai ter 5, que multiplica tetra F menos 32. Isso é igual a 9, que multiplica tetra K menos 273. Bom, agora a gente vai realizar as continhas um pouco maiores, né? Vamos ver, vai ficar 5 tetra F menos 5 que multiplica 32, aplicando a distributiva, igual a 9 tetra K menos 9 que multiplica 273. Nós temos, então, 5 tetra F menos 5 que multiplica 32, dá 160, igual a 9 tetra K menos 9 que multiplica 273, dá 2.457. E aí, você vai ter 5 tetra F. Mas essas contas demoram muito, mas é melhor do que errar o resultado, né? Esse daqui passa menos 9 tetra K igual a menos 2.457 mais 160. Então, 2.457 mais 160 vai sobrar aqui desse lado menos 2.297. E aqui a gente vai ter 5 tetra F menos 9 tetra K. Aí depende da temperatura que você tiver. Se você tiver a temperatura em Kelvin, você vai substituir aqui. Se você quiser obter em Fahrenheit, obviamente, né? Agora, se você tiver a temperatura em Fahrenheit e quiser obter em Kelvin, aí você substitui aqui. Você pode fazer isso aqui mesmo, né? Deixar desse jeito que a gente obteve e aí simplificar depois que você já substituir a temperatura aqui, ó. Que aí você já faz, por exemplo, você tem a temperatura em Kelvin. Aí você substitui ela aqui, faz menos 273, divide por 5 e aí as contas ficam bem menores, né? Do que realizar esse processo todo aqui. Mas enfim, é isso, pessoal. Essa é a relação entre Kelvin e Celsius, entre Kelvin e graus Fahrenheit. E aí, a gente se vê no próximo vídeo. Não deixem de se inscrever e compartilhar. E assistam tudo na sequência. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.